Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja contigo aí onde você está agora, te fortalecendo, te encorajando e te lembrando que Ele continua vendo tudo. Eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Deus me vê. Escreva isso com convicção. Se você crê realmente que o olhar de Deus ainda pode te alcançar. A palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: Tu és o Deus que me vê. Quem disse isso foi Agar, uma mulher que havia sido humilhada, maltratada e que fugiu desesperada para o deserto. Ninguém se importava com ela, ninguém foi atrás, mas Deus foi. E isso, irmãos, já diz tudo. Sabe, tem momentos em que a gente se sente assim, esquecido, rejeitado, como se ninguém se importasse. Você ajuda todo mundo, mas quando você precisa, ninguém aparece. Você sempre tenta fazer o certo, mas mesmo assim parece que a vida não te recompensa, sabe? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um sentimento de solidão, mesmo estando rodeado de pessoas. Um cansaço de ter que lutar por tudo e no final não receber nenhum obrigado ou um eu estou aqui se você precisar. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que Deus não é como as pessoas. Deus vê o que ninguém enxerga. Ele repara onde ninguém presta atenção. Ele olha para você. Sabe, tem momentos em que tudo ao nosso redor parece que está seguindo normalmente. As pessoas continuam trabalhando, vivendo, rindo, fazendo planos. Mas dentro da gente existe um cansaço que ninguém vê. E você também não sabe como explicar. Não é drama, não é vitimismo, é simplesmente o peso de tentar sustentar tudo com um sorriso no rosto e com um silêncio na alma. É quando você sente que está segurando demais e sendo notado de menos. Tem gente que não quer aplauso, não quer palco, não quer reconhecimento. Só queria um pouco de apoio, um pouco de empatia, de sensibilidade. Alguém que olhasse com atenção e dissesse: eu estou aqui, eu vejo você. E é exatamente isso que a maioria não faz. Não por maldade, mas porque o mundo anda distraído. Cada um preso na sua própria rotina, nas próprias lutas. Mas Deus não se distrai. Deus não se ocupa tanto a ponto de esquecer de você. Ele não é como as pessoas. Ele não precisa ser lembrado de que você existe. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor.
Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Ou seja, Deus vê, Deus ouve, Deus acompanha, mesmo quando ninguém mais parece perceber. Deus conhece os dias em que você não quis levantar da cama. Ele sabe as vezes em que você ajudou todo mundo, mas voltou para casa com o peito cheio de silêncio. Ele conhece as suas tentativas de manter a fé firme, mesmo quando ninguém ao redor parece te fortalecer. E não, isso não é sobre se sentir vítima das circunstâncias. É sobre ser humano e saber que no meio de tudo isso, Deus continua sendo Deus e continua sendo Pai. Ele te vê quando você acerta. Ele te vê quando você tenta. E Ele também te vê quando você simplesmente não consegue. Não é para te expor, é para te sustentar. Porque o olhar de Deus não julga, sustenta. Ele não acusa, cuida. E não esquece, ele permanece. O Deus que te vê não é pequeno. Ele não é limitado como nós. Ele não é frágil, distraído ou sobrecarregado demais para te enxergar. Ele é o Criador do universo. Tudo que o ser humano já descobriu até hoje e tudo que ainda vai descobrir, galáxias, estrelas, sistemas, distâncias inimagináveis, já estava lá, sustentado por Ele. Ele carrega o universo inteiro na palma das mãos. As estrelas, os planetas, os cometas, o tempo e o espaço. Nada escapa, nada foge, nada surpreende. Mas o mais impressionante é que, mesmo carregando o universo inteiro na palma das mãos, Ele ainda vê você por inteiro. Ele vê quando você entra no seu quarto e fecha a porta. Vê quando você não consegue disfarçar o que está sentindo. Vê o que ninguém mais vê. E Ele vê com profundidade, com detalhe. Jesus disse em Mateus, capítulo 10, versículo 30, o seguinte: até os fios de cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Pensa nisso, irmãos. Não é que Ele sabe muita coisa sobre você, é que Ele sabe tudo. Deus te conhece por inteiro, porque Ele te formou e porque Ele decidiu que você é valioso, é valiosa demais para ser ignorado. Salmos 139, do verso 1 ao verso 5, está escrito assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Aleluia. Esse é o tipo de Deus que nos alcança. Um Deus maior que o universo, mas que não é grande demais para se importar com o nosso dia mais comum. Ele sabe o que te dá medo, sabe o que te frustra, sabe o que você não falou para ninguém e sabe também onde estão as suas forças escondidas, aquelas que nem você se lembra mais que tem. Esse é o Deus que te vê e não é um olhar distante, é um olhar que sustenta, que entende, que te chama para perto, que cuida. O mesmo Deus que sustenta o universo com a palavra do seu poder é o Deus que conhece cada detalhe seu, cada detalhe da sua vida, e Ele não despreza nenhum.
Você pode não entender tudo o que está vivendo agora. Pode não saber o porquê de certos silêncios ou de certas ausências. Mas tem uma coisa que precisa estar muito clara no seu coração. Deus nunca tirou os olhos de você. Ele não te perdeu pelo caminho. Ele não está indiferente ao que se passa aí dentro. Ele vê. E quando Deus vê, ele se move. Às vezes não do jeito que você esperava, nem no tempo que você gostaria. Mas ele age com precisão e sempre com propósito. Você não precisa se provar para ser notado. Não precisa fazer barulho para ser ouvido. Você não é um entre muitos. Você é conhecido. Deus te conhece profundamente. Ele te chama pelo nome. Talvez ainda não seja o tempo da resposta, mas isso não quer dizer ausência, porque o olhar dele sustenta. O olhar de Deus firma nossos passos e quando ele vê, ele cuida. É esse Deus que te vê, é esse Deus que te sustenta. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários, faça isso agora. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente, à sua lembrança, o nome de alguém ou uma situação específica que você esteja enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse encontro, por essa palavra que está chegando na hora certa. Pai amado e querido, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se sente esquecida, que tem andado calada, carregando o que sente sozinha, sentindo que ninguém a enxerga. Senhor, tem gente aqui ouvindo essa palavra, gente que ajuda todo mundo, que sempre está presente para os outros, mas que nunca se sente acolhida de verdade. Tem pessoas que vivem com o coração cheio, mas ninguém percebe, que entra e sai dos lugares sem ser notada, que se esforça, mas não recebe apoio. Jesus, visita essas pessoas agora. Toca nesse coração que já chorou sem saber explicar o porquê. Nesse coração que sente que ninguém o escuta de verdade. Que essa mensagem, ó Pai, lembre a esse irmão e a essa irmã que o Senhor a enxerga, que o Senhor se importa, que o Senhor continua olhando, mesmo quando o mundo vira o rosto. Dê consolo, Pai. Abraça com o Teu Espírito Santo. Sustenta essa vida. Renova a fé dessa pessoa. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante. Não é indiferente. Não é alheio ao que acontece dentro de nós. Obrigado porque o Senhor nos vê. E não com um olhar de cobrança nem de julgamento, mas com um olhar de amor, de cuidado, de presença. Um olhar que acolhe, que entende, que sustenta. Obrigado, Pai, porque mesmo quando o mundo corre, o Senhor permanece. Mesmo quando todos estão ocupados demais, o Senhor continua atento e à disposição. Mesmo quando ninguém pergunta, o Senhor já sabe. Quando ninguém enxerga, o Senhor está vendo. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que deixamos essa certeza se apagar dentro de nós. Pelas vezes em que nos sentimos tão esquecidos pelas pessoas que começamos a acreditar que o Senhor também havia se afastado. Perdoa por termos confundido o silêncio dos homens
com o silêncio do céu, por termos duvidado da tua atenção, da tua fidelidade, da tua mão estendida. Nos perdoa, Deus, por termos deixado o desânimo nos fazer pensar que éramos invisíveis, quando na verdade o Senhor sempre esteve ali. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada, por quem já não sabe como se expressar, por quem tem vivido no limite emocional, mas mesmo assim continua em pé. Dá descanso, Senhor. Dá alívio, dá leveza, renova por dentro. Eu oro por quem está enfrentando crises internas, por quem sente que perdeu o lugar, por quem está lutando contra pensamentos confusos, esgotamento, sentimento de incapacidade, de inutilidade. Mostra o valor que essa pessoa tem para ti. Mostra que ela não precisa ser notada por todos. Eu oro por quem está com a fé abalada, por aqueles que sentem que orar já não faz tanto sentido, por quem ainda acredita, mas que não tem mais força. Reacende essa fé, não com emoção, mas com presença. Que ela sinta que o Senhor está aí, agora mesmo no silêncio. Eu apresento ao Senhor cada pedido que está sendo mencionado aqui nos comentários. Cada nome, cada situação, cada história. O Senhor já conhece todos os detalhes. Mas eu peço que esses pedidos sejam ouvidos, acolhidos e respondidos conforme a tua vontade. E eu oro também por aqueles que não conseguiram escrever nada, Pai. Por quem vai sair desse vídeo em silêncio, mas com o coração cheio. Que essa pessoa entenda que ela é vista, que ela é conhecida, que ela é amada, porque o Senhor é o Deus que vê. E quem é visto por ti nunca está sozinho. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Amém? Antes de encerrar, eu quero dar um último aviso. É importante que você ouça isso. Você tem o sonho de conhecer Israel? Isso já esteve como um desejo no seu coração? E se eu te dissesse que você pode realizar esse sonho de uma forma ainda mais especial, passando também pela cidade de Paris, na França, uma das cidades mais encantadoras do mundo? Em outubro de 2026, nós vamos partir para uma viagem maravilhosa, que certamente vai marcar a sua vida. A nossa caravana Paris-Israel é mais do que uma viagem, é uma oportunidade única de fortalecer a fé, de caminhar pelos lugares onde Jesus andou, de orarmos juntos no jardim do Getsêmani, de contemplar o mar da Galileia, de visitar o túmulo vazio e antes disso, se encantar com a beleza, a cultura e a arte de Paris. Venha viajar com a gente. Irmãos, vão ser momentos inesquecíveis. Você vai poder aprofundar a sua fé e a sua vida espiritual. Entre em contato aqui no WhatsApp que eu vou deixar, que é o número da Aleph Turismo. Está aqui na descrição do vídeo. E garanta já a sua vaga. Eles estão facilitando a aquisição dos pacotes de um jeito que caiba no seu bolso. Eu te garanto isso. Esse parcelamento, ele cabe aí no seu orçamento. Amém? Então faça contato, não perca tempo. E continuam abertas as inscrições para o nosso encontro de casais, que vai ser em agosto de 2025
em Belo Horizonte. Essa palavra abençoou a sua vida? Deus falou ao seu coração? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, aqui do lado de cá. Selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.